eu já disse, né, uma atividade curricular, então nós vamos entender um pouco, né, do que todas as disciplinas permeiam no conteúdo de hoje. Então, fico muito feliz com a aula que vai ser dada aqui e com o convite que eu recebi. Então, hoje eu vou ficar sentadinha naquela cadeira como aluna que veio para aprender junto com os senhores. Tudo bem? Então, Fernando Pessoa, na verdade, preciso viver, não preciso. Para se conseguir conquistar os lugares, eles precisavam sair dos seus lugares. Até aquele momento, eles estavam se até. Muito bem, os gregos, né? Então, os gregos foram os primeiros a observar e tentar explicar o fenômeno do magnetismo. Então, baseado nisso, eles começaram a fazer as navegações, ora orientando por estrelas, ora orientando pelo Sol, mas enquanto o Sol estava encoberto, não tinha estrelas. Os céus estavam encobertos pelas nuvens. Ou em mar tormentoso. Então, tinha uma necessidade de se observar para que lado estava indo. Olha, então, professor, você deu uma introdução. Onde que entra a física nessa questão das viagens de Cabral? É considerado o primeiro documento da história do Brasil, tanto na questão com o contexto histórico, como documento, né, usado para contar a nossa história, a chegada aqui, a impressão que eles tiveram no Brasil, como também pela questão de textos literários, que o professor Silvio vai estar conversando com vocês. Tá? Continuando aqui, Júlio, vem aqui me ajudar aqui. O Júlio vai falar um pouquinho da parte literária desse documento. Okay? Na língua portuguesa, quando a gente se depara com esse fato histórico, que é toda essa questão da discussão do processo de colonização do Brasil, a gente vai se deparar com uma das coisas mais importantes, que são a carta, os documentos da carta de Perovais de Caminha, como a professora de História já falou. Perovais de Caminha tinha um papel de quê? De escrever tudo o que acontecia na viagem, certo? Quando Cabral chega em Porto Seguro, Caminha escreve essa carta e manda para o rei Dom Manuel, dizendo sobre todos os aspectos da viagem, desde o contexto da viagem no mar, das dificuldades e da nova terra. Qual é o primeiro movimento da literatura brasileira? Quinhentismo. O quinhentismo. Por que quinhentismo? O quinhentismo é uma referência ao ano de 1500. Muito bem. Então, como a professora Ana Lúcia já comentou, né, já deu uma prévia aqui, o que a química tem a ver, né? O que a química tem a ver com a história, com outras disciplinas que comumente a gente, nas oficinas, né, a gente demonstra para vocês essas ligações, né? Então, as disciplinas elas têm uma ligação entre as outras em alguns assuntos, né? A gente consegue deixar isso de forma clara para vocês. Os dois sabores da química, né? Quem diria, né, que coisa assim tão comum, que a gente vai hoje na lojinha lá de R$1, né? E a gente consegue achar esses condimentos aí com tanta facilidade, e a gente planta, né, em casa, e são coisas que hoje, pra gente, é tão comum, né? E nessa época aí eles foram responsáveis aí por uma revolução, né? Quero convidar agora as minhas alunas, Dona Olga, Dona Eunice e Dona O mar português de Fernando Pessoa. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por ter cruzarmos quantas vezes choraram, quantos filhos em vão rezaram. Quantas noivas ficaram por casar, para que fosse nosso ao mar? Valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pecadora. Quem quer passar além do pujador, tem que passar além da dor. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu, mas dele é quem